Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estão animados como eu estou animada? Estou muito animada, glória a Deus. Não é que eu acorde algum dia não estando animada. É porque tem dia que a gente acorda mais calminha, né? Hoje eu acordei mais agitadinha, mas graças a Deus eu sempre acordo de bom humor. Glória a Deus. Então, bora orar para a gente começar a leitura? A gente está no capítulo 8 do livro de Atos. Grandes coisas a gente aprendeu ontem com Estevão, né, pessoal? Grande homem de Deus, aleluia. Que privilégio nosso, né? Podermos ler, ter o privilégio de ler essas histórias e aprender com elas, né? O Senhor nos ajude a cada dia, porque a gente é muito falho. Mas em nome de Jesus, até o dia da vinda dele, ele vai nos aperfeiçoando. Amém? Eu creio. Tô caminhando. Tô longe do ideal, mas tô caminhando. Glória a Deus. Vamos orar? Deixa eu abaixar um pouquinho o rádio. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui mais essa manhã, Senhor. Deus, queremos aprender mais de Ti. Queremos cada dia mais, Senhor, colocar o que estamos aprendendo em prática, Senhor. Nos ajude a ser sal, a ser luz nessa terra, Senhor. Que as pessoas possam Te ver através das nossas vidas, Senhor. Que a gente possa chegar nesse nível de fé de Estevão, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, precisamos de Ti, Senhor, sozinhos jamais conseguiremos. Deus, não deixa jamais que a arrogância, que a soberba entre no nosso coração, Senhor. Nos dê cada dia mais, Senhor, um coração ensinável, Senhor. Uma mente receptiva, Senhor, às Tuas palavras, aos Teus ensinamentos, Deus. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, capítulo 8 do livro de Atos. Versículo 1. A perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa. Arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Filipe em Samaria, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Simão, o mago, versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo,
creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, aleluia, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Versículo 26. Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Que me impede de ser batizado? Disse Filipe. Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto
e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Glória a Deus. Acabamos aqui de ler o capítulo 8 do livro de Atos. Eu vou ler aqui um pequeno comentário da autora, tá bom, pessoal? Comentário. Você sempre entende o que lê nas Escrituras? Atos 8, versículo 26 ao 31, nos lembra que não é vergonha pedir ajuda a fim de compreendermos as mensagens da Bíblia. Na verdade, é sábio fazer isso. Peça sempre ao Espírito Santo, seu professor, auxílio para entendê-las e também peça a Deus para colocar ao seu redor homens e mulheres de confiança que possam ajudá-lo pessoalmente a aplicar a palavra de Deus em sua vida. É verdade. Eu, por exemplo, não entendo muita coisa, mas eu sempre peço ajuda para o Espírito Santo. Mas mesmo assim, às vezes as coisas não ficam muito claras. E às vezes, quando eu tenho dúvidas, eu corro para as minhas universitárias e peço ajuda. Não é vergonhoso. A gente tem que mesmo conversar a respeito da palavra de Deus. E às vezes a gente debatendo, conversando com as pessoas que a gente confia, pessoas que a gente vê que tem uma caminhada com o Senhor, as coisas vão clareando. E às vezes clareia não somente pra gente, mas clareia para aquela pessoa também, que a gente está expondo as nossas dúvidas. E o Senhor vai trazendo revelações ali no meio daquela conversa sadia, aquela conversa edificante. O Senhor vai trazendo enxurradas de revelações e é maravilhoso. É maravilhoso bater um papo sobre a palavra de Deus. Eu, assim, gosto demais. E eu sempre que eu tenho dúvidas, eu recorro às minhas amigas, que eu confio. E que são pessoas que caminham mesmo buscando as revelações de Deus. Então, eu me recorro a elas e elas sempre me ajudam. Graças a Deus. Então, não é vergonha. A gente tem mesmo que se interessar às vezes a gente busca tanta informação para outras coisas, mas aqui às vezes quando é em relação à palavra, a gente começa a ler, não entende, aí fica com preguiça, desanima e larga. E outra coisa que é muito bom é o que eu sempre venho falando com vocês, Bíblias de estudo, que tem os comentários, sabe? Esses comentários nos ajudam muito, clareia muito a nossa mente. Então é muito bom também, se vocês puderem ter uma Bíblia de estudo, essa é da Joyce Meyer. Eu tenho outras Bíblias de estudo, mas a que eu mais gosto é essa, porque eu acho que ela tem uma linguagem assim, bem fácil da gente compreender. Então é isso, pessoal. Vamos buscar crescer no Senhor, mas o nosso maior, melhor, principal professor é o Espírito Santo. Por isso que a gente ora sempre antes de ler. É importante a gente orar e pedir ao Senhor essas revelações. Amém? Então, beijão, passa o dia coladinho nele, garra nele, não solta ele. Jesus está voltando. Cola nele, perde tempo não, amém? Beijão, até amanhã se ele permitir. Tchau.